Bom dia para quem está assistindo esse vídeo. Decidi fazer esse vídeo. Meu nome é Vitor, moro na Inglaterra há 9 anos, mas fora do Brasil eu já tenho 10 anos. E fui embora depois da faculdade para a Austrália, e depois imigrei para a Inglaterra e estou aqui há 9 anos. E depois de todo esse tempo vivendo aqui, as minhas percepções hoje sobre viver fora, imigrar para fora, se vale a pena ou não, tem mudado muito, porque os tempos mudaram, né? E eu posso ver isso nitidamente após 9 anos fora. Então, hoje eu acho que a barra está um pouco mais acima do que era antes. Antes, se você migrasse, ou com documento ou sem documento, mas desde que você ralasse muito com o tempo, você ia colher, né, os frutos do seu trabalho, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Primeiro, porque a economia ela tá um pouco mais frágil nos países desenvolvidos. A economia ela se encontra um pouco mais volátil, né? E isso é uma realidade que não tem como negar. Vocês veem isso nas notícias e o quanto que o custo de vida tem aumentado, seja por causa das guerras, seja por causa dos problemas econômicos que foram produzidos pela aquela fase que a gente ficou em casa, né? Então, isso tudo que tem contribuído, né? E agora com a criação do AI também, muitas vagas de trabalho que eram promissoras têm sido cortadas, né? E isso ela influencia no ambiente das vagas de trabalho, das oportunidades. Então, assim, hoje, para imigrar para fora, você precisa de uma estratégia melhor. Você precisa saber quais são as mãos de obras que são mais procuradas, para que você não caia em uma situação de vulnerabilidade econômica também, né? Porque quando você imigra para o exterior, você não é algo barato para fazer. É algo que requer recursos, que requer estratégia. Então, eu acho que hoje em dia, para você imigrar como um imigrante legal, na Inglaterra não vale a pena. Então, assim, eu acho que talvez não. Ainda os Estados Unidos é a melhor opção quando você não tem documento. Eu não indicaria isso para ninguém, porque eu acho que a longo termo isso tem um resultado que bem complicado, tá? Bem complicado, além de você viver sempre em medo, não estar de acordo com as leis. Então, pesquisa muito bem antes de fazer essa escolha. Segundo, não é como antigamente, que se você tivesse uma profissão, se você tivesse uma estabilidade ali profissional, seja trabalhador mesmo manual, você está trabalhando numa empresa manual há mais de um ano, você consegue alugar um apartamento só para você, comprar um carro só para você. As coisas mudaram, o custo de vida está bem mais caro. Viver na cidade, que é onde geralmente as maiores oportunidades estão, tá mais caro. E hoje eu não vivo numa cidade grande, embora isso vai mudar daqui a um tempo. Eu vivo numa cidade pequena do interior da Inglaterra, e é uma cidade relativamente bem barata, mas até aqui os efeitos a gente consegue ver o quanto o custo de vida tem aumentado. Então, eu acredito que viver no exterior financeiramente faz sentido, mas você não faz dinheiro mais como antigamente.
como aquelas histórias que você via que seu vizinho, seu tio foi para os Estados Unidos ou para algum país da Europa e construiu um apartamento no Brasil e alugou o apartamento e hoje vive de renda. Isso é muito difícil de acontecer hoje em dia, a não ser que você já é um profissional aqui muito bem reconhecido no mercado e você tem um salário bom. Muito difícil não. Isso acontece, porém leva tempo. E mesmo assim, quando você tem um puta de um bom salário, você já construiu uma vida que, um estilo de vida que requer manutenção. Ou seja, você não tá dividindo casa mais, você quer um carro para você, entendeu? Então isso tudo impacta, né? A escolha do seu estilo de vida. Porque hoje na nossa geração a gente não quer mais só fazer dinheiro, a gente quer um estilo de vida que nos traga prazer, conforto e é literalmente isso o que tem acontecido hoje em dia. Então a gente não é como na geração dos nossos pais também, que vou ficar aqui quietinho, comendo arroz e feijão, não vou comer fora. E eu acredito que isso não é viver também, honestamente. Lógico que por um período de tempo a gente precisa se privar. Mas, com tudo isso que eu falei, eu acredito que hoje em dia, não só no Reino Unido, no mundo desenvolvido, para você fazer dinheiro, você tem que ter uma boa estratégia. Pesquisa o mercado de trabalho. Agora, com a revolução do AI, muito brasileiro trabalha em TI, eu trabalho em TI. Então, assim, é uma área que está bem instável no momento. Principalmente quem tem... acho que as pessoas que estão tirando mais benefício hoje em dia são pessoas que trabalham manual, carpinteiros. Então, se você é carpinteiro, se você é eletricista, agora é o momento de você se preparar, mas tem que falar a língua. Não adianta chegar aqui e querer ser carpinteiro, eletricista sem falar a língua. Money. Então tem que ter um preparo antes. Então não é como antigamente que você ia conseguir o trabalho e de repente o dinheiro fluía naturalmente. Lógico que cada situação é situação, mas eu tô falando do cenário geral, né? Então, assim, antes de você decidir migrar, faça uma boa pesquisa, converse com pessoas, entre em grupos de Facebook. Existem grupos, por exemplo, brasileiros em Londres, brasileiros em Nova York, brasileiros em Sydney. Faça posts, tenta descobrir quanto que é necessário para você alugar um quarto com uma suíte ou um quarto em um determinado local. Tenta descobrir quanto que você vai gastar com o transporte público de começo. A compra do mês, que é algo bem pessoal, mas compra semanal, né? Que é algo bem pessoal, mas necessário você colocar todos os gastos básicos no papel, saber qual é o salário mínimo do local, qual o salário que você provavelmente pode esperar ter. E aí, depois daí, você ter um planejamento de que se vale a pena migrar ou não. Eu indicaria ter pelo menos 6 meses de gastos cobertos, tá? Para imigrar. Assim, livre. 6 meses de gastos cobertos para uma pessoa só. Não indicaria mais essa estratégia que muitas pessoas faziam antigamente, que era emigrar com a família toda. Não indicaria mais, porque as coisas estão mais caras, tá? Estão mais caras. Vale a pena viver no exterior? Eu gosto, mas isso vai muito mais além do que o dinheiro em si. O dinheiro é bom, com certeza, mas quanto ao estilo de vida também. Eu gosto de viver no exterior, eu gosto da cultura, eu gosto da música. Então é algo que pessoalmente combina com o meu estilo de vida. E eu tenho prazer disso, entendeu? Eu me sinto feliz vivendo no exterior.
Agora, é para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem gente que tá indo pro exterior só por causa do dinheiro, mas que gosta no final de semana daquele pagode, daquele churrasquinho, do forró. Então, se você é uma pessoa que é totalmente ligada a esse estilo de vida brasileiro, é algo que precisa ser planejado com muita cautela e muita segurança, porque quando você muda geograficamente, você está mudando o seu ambiente. Então ali você tá num local que não é seu habitat natural. Então isso mexe com o seu emocional. E querendo ou não, se o emocional tá abalado, meu amigo, abala todo o resto, tá? Abala todo o resto. Abala como você vai fazer dinheiro, porque você precisa da motivação para fazer as coisas acontecerem no exterior. E principalmente, você precisa odiar. Eu vi um vídeo um dia desses que faz muito sentido. Você precisa odiar a realidade pelo qual você tá, porque você precisa de muita garra. Você vai precisar de muito foco, muita garra para fazer as coisas acontecerem hoje aqui, tá? Eu tô 10 anos, entende? Tô 10 anos, então assim, foi uma construção para chegar onde eu tô. E mesmo assim eu não tô onde eu gostaria mesmo de estar, mas graças a Deus eu já conquistei muita coisa. Graças a Deus, por causa de Deus, mas me demandou muita disciplina, muito foco e é isso. Então assim, pra você ter aquele gás, você vai precisar odiar alguma realidade do Brasil, não sei, é o custo de vida, é a corrupção, é o jornal que você liga, é só notícia ruim. Você precisa odiar aquela situação para te dar o gás para você crescer. Eu não acho, lógico que toda exceção é exceção, mas eu não acho que ninguém atinge tipo aquele patamar de estabilidade no exterior com menos de 5 anos. Até 5 anos, que 2 anos você cria ali um caixa, um fundo de emergência para você se manter, mas 5 anos você consegue construir aquela fundação de mercado, assim, eu tenho estabilidade de mercado, já tenho um histórico profissional aqui, então se eu perder esse trabalho eu consigo outro, que eu já tenho uma experiência, entendeu? Mínimo 5 anos, e aí você vai ver as coisas ficarem mais estáveis, né? Se você não trocar de carreira. No meu caso, eu troquei depois de uns anos vivendo aqui, eu troquei de carreira, troquei de indústria, de mercado, né? Do mercado de trabalho que eu tinha experiência. Mas é isso, meus amigos. Eu acho que eu quero deixar esse pensamento aí para vocês, que se vocês quiserem sair do Brasil, vocês têm que odiar a realidade que vocês estão. Tem que ter um planejamento financeiro, pelo menos 6 meses cobrindo os gastos aqui. E ter uma habilidade, principalmente habilidade manual, tá? Com essa revolução do AI, quem tem habilidade manual vai fazer muito dinheiro e falar a língua, pelo menos o básico, tá? E é isso. Deixem os seus comentários e aí eu vou construir mais conteúdo voltado ao que vocês têm interesse. Um abraço.